E aí, meu povo, como vocês estão? Eu estou bem, já estou aqui com o meu chá para falar sobre a importância da poesia. Já estou muito ansiosa porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, então já se inscreva aí no meu canal, já fique por aqui, no final do vídeo já comente aí o que você achou deste conteúdo e vamos que vamos. Bom, falar sobre a importância da poesia é falar sobre a minha vida, falar sobre a minha trajetória. Então acredito que depois desse vídeo nós vamos nos tornar pessoas mais íntimas. Acho que isso vai acontecer. Por quê? Eu sempre tive receio com a poesia. Para mim, poesia ela estava no lugar da dificuldade de se entender o que se queria dizer. Também a poesia era algo que não me cabia pelo fato de não entender o que aqueles poetas queriam dizer pela linguagem. E também eu achava que a poesia só era poesia de amor, sabe? A poesia que só fala de amor, e eu acho que existe um preconceito que tá aí colocado quando a gente pensa em poesia, pelo menos eu, né? E então sempre foi muito distante. Até que um dia, em uma aula de geografia, no 8º ano do ensino médio, na escola pública da periferia de São Paulo, um professor, maravilhosamente, entrou na sala e para falar sobre ostentação, ele trouxe etiqueta do Drummond. É o primeiro contato que eu tive com a poesia, que eu me recordo. E eu achei sensacional, porque ele leu aquela poesia, todo mundo ali entendeu, porque a realidade periférica, ela tá ali na ostentação, né? A gente cresce querendo ter aquela roupa de marca, aquele tênis de marca, e quando ele lê aquilo, ele interpreta de uma forma que atravessou, acredito que não só eu, mas como muitas pessoas naquela sala de aula. Depois esse mesmo professor, ele me vem em uma aula e coloca uma poesia chamada Fim de Semana no Parque, do Racionais MCs. Ele traz essa poesia, essa música em forma de poesia, pra gente interpretar. Essa escola onde eu estudava era próxima do Parque Santo Dias, que fica no Capão Redondo, e aí ele queria trazer toda uma perspectiva de escala, como se localizar, então ele já traz através da poesia uma vivência. Você naquele território, você naquele espaço, e aí ele traz a música. O Racionais é algo que quem mora, quem cresce no Capão Redondo ou nas periferias de São Paulo vai crescer escutando Racionais MCs. Então ele já planta ali uma semente da poética. Acho que essa semente ela foi plantada aí pra mim, sabe? Eu acho que a partir desse momento eu tiro a poesia desse lugar de difícil entendimento para algo que seja mais próximo. Mas isso não quer dizer que eu mergulhei na poesia e que daí eu comecei a escrever. A importância da poesia está aí na sala de aula, quando um professor coloca para os seus alunos o entendimento daquele conteúdo da matéria através da música ou de algum poema, mas também a poesia se encontra em lugares específicos dentro da periferia, que isso tem muita importância e relevância, que eu vou pontuar agora. Se chama saraus. Gente, sarau é uma coisa que me toca. Sarau, o que é sarau, né, Ellen? O que é sarau? Sarau é a reunião de pessoas para partilhar aquilo que se sente. Isso é a minha perspectiva do que é sarau. De verdade. Porque tenho na minha memória, me recordo de ser muito nova e eu ter uma tia e ter um primo que falava de um sarau que acontecia em um bar no bairro do Campo Limpo, que também fica na zona sul de São Paulo. E este bar acontecia um encontro poético, era um encontro de pessoas que iam lá para recitar poesias, cantar alguma música, partilhar a sua arte. E este sarau se chama Sarau do Binho, e sempre no meu quintal eu lembro de um buzuzu falar, ai, Sarau do Binho, que hoje tem Sarau do Binho, e eu tenho um primo que ele na época tocava forró,
E aí ele sempre tava ali porque tinha um forró que acontecia em cima das Casas Bahia. Casas Bahia, pra quem não sabe, que se for de outra região que não tiver, não sei se tem, é uma loja que vende móveis que é muito popular em São Paulo. E aí tinha um forró em cima das Casas Bahia e também tinha esse bar que era próximo que tinha esse sarau. E era o ponto de encontro da galera, sabe? Do lado perto tinha uma universidade, então ali se tornava um polo cultural muito forte. Mas eu era muito nova, eu não tinha, eu só me recordo mesmo da minha família ter esse movimento. Quando tem o sarau do Binho e eu fico na minha infância ouvindo sarau, 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 aquilo fica no meu coração. E aí eu cresço e me afasto completamente desse ambiente poético, sabe? E durante a minha adolescência, eu tive uma experiência um pouco traumática, particularmente, que eu tive uma relação muito abusiva, né? Uma relação abusiva que me permitia muito viver só em um universo de pessoas, de ambiente. Então eu me afastei muito desse ambiente da poesia. E por eu começar a sentir essa relação abusiva que eu tinha, eu comecei a sentir alguns sentimentos que eu não conseguia verbalizar, porque quando a gente tá em uma relação abusiva, a gente não consegue falar, a gente tem muita dificuldade de falar ou até mesmo de entender que estamos nessa relação. E aí eu comecei a escrever sobre isso, sobre o que eu sentia, as dores que eu sentia, os desejos que eu tinha, de uma certa forma, de ter um outro tipo de vida, porque eu não conseguia falar isso para as pessoas, então a escrita virou a minha grande aliada. Só que eu escrevia de uma forma que ela não tinha métrica, ela não tinha regra, ela só saía, porque ela saía como um desabafo. E eu tenho aí praticamente um caderno cheio dessas escritas. E aí, finalmente, eu consigo sair dessa relação abusiva e caio dentro de um sarau chamado Cooperifa. Esse sarau também acontece na periferia da Zona Sul de São Paulo. E quando eu chego aí na Cooperifa, sem palavras. Me falta palavras, porque eu vi pessoas ali, naquele encontro, recitando versos, recitando textos. Seus textos. Eu vi trabalhadores, pessoas que desciam do ônibus e saltavam no sarau. E esse sarau, ele acontece até hoje no bar do Zé Batidão. Então é outro boteco. Boteco e poesia. Tem coisa melhor, Elô? Não tem, Elô. Boteco e poesia. Não tem como não gostar disso, sabe? E aí esses trabalhadoras, eles chegavam ali e recitavam aqueles textos, e são pessoas mais velhas, sabe? E aí você olha e fica tipo assim, nossa, tipo, que forte. E tinham pessoas mais novas também, tinham amigos meus que recitavam. E aí eu comecei a me enxergar nesse lugar da escrita. Eu falei, poxa, eu escrevo também, eu tenho muita coisa que eu escrevo, porque eu escrevo aquilo que eu sinto. E aí eu recitei algumas vezes na Cooperifa, e depois também comecei a recitar em outros lugares os textos de outras pessoas. E isso foi tão gostoso, sabe? E às vezes as pessoas recitavam uma poesia, um texto delas que me atravessava, e eu ficava durante a semana inteira pensando neste texto que esta pessoa recitou naquele sarau, que é este encontro poético. E eu ficava torcendo para chegar a próxima semana, para que eu chegasse. Eita, Ellen. Para que eu chegasse no sarau da Cooperifa e pudesse receber mais poesia, sabe? Para ouvir mais o Sérgio Vaz falar as poesias dele, mas também outras pessoas e amigos próximos, e eu também pudesse ir lá e falar. Ai, gente, só amor.
sabe? Isso é um respiro, isso é um alívio, isso é um abraço, meio a tanto caos, meio tanta coisa que o povo periférico sofre, passa, porque a gente tem que sobreviver, sabe? A gente tem que passar por tanta coisa ali. E aí você encontra um boteco no seu bairro que tem um acalanto da alma. Isso é de uma potência tão grande, sabe? Isso toma conta do ser, daquilo que faz a gente se sentir importante, porque tem um monte de pessoa escutando o seu sentimento. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. O Sérgio Vaz, que é essa pessoa aí importante no Sarau da Cooperifa, o Sérgio Vaz, ele começa a colar poesias dele em forma de lambe, sabe? Nos muros das periferias da Zona Sul de São Paulo. E aí ele cola essas poesias nos muros, e aí ou então nas vielas, nas madeirites, sabe? E aí você vai andando nas ruas ali do seu bairro e você lê uma frase: milagres acontecem quando a gente vai à luta, Sérgio Vaz. E aí você fica assim, Sérgio Vaz, tá? Ou seja, e várias outras poesias, mas você andava e você via várias poesias que de uma certa forma engajava o povo ali daquele território a ir pra luta, a sobreviver, a estar junto, a estar unido na poesia. Vocês entendem o poder disso? Porque aí quando vai pro sarau, não tem nem lugar pra sentar. Na semana, tá, gente? Tô falando disso. Isso acontece na semana. O binho acontece numa segunda-feira. Cooperifa é numa quarta-feira. E aí as pessoas se reúnem pra que elas se unam, sabe? E aí hoje eu moro em Florianópolis, não moro em São Paulo. Sem sombra de dúvidas, é uma das coisas que eu mais sinto falta no meu cotidiano, é este lugar. E sempre que eu vou pra São Paulo, eu falo pra mim: estou indo me aquilombar. E quando eu falo estou indo me aquilombar, é porque eu estou indo pro lugar que estão os meus, sabe? Que estão as mesmas pessoas que falam a mesma linguagem, que sente aquilo que eu sinto, que se reúne por o mesmo propósito. E este vídeo é para todas essas pessoas, é pro Sarau do Binho, esse vídeo é pro Sarau da Cooperifa, esse vídeo é para este meu professor que tava ali já no 8º ano inserindo a poesia aqui dentro. Essa sementinha é importante, então eu quero muito engrandecer todos os professores de escola pública, sabe? Vocês têm muita importância na vida dos alunos, embora às vezes vocês não vão nem ver o que isso vai se desdobrar, porque eu tive contato na 8ª série, mas isso só foi fazer sentido pra mim quando eu tinha lá quase meus 20 anos de idade, entende? Então, é isso! Se esse vídeo não te convenceu que a poesia é importante, não sei o que vai te convencer, não. Vai lá no Saraus e tenha as suas experiências, e tenha a sua experiência, porque não tenho nem mais palavra. Este é o vídeo de hoje. Deixe seu comentário se você tem contato com poesia, se você escreve, se você ama sarau também, ai, gente, só deixa aí tudo que você puder. Deixa seu like, se inscreva também e tamo junto. Beijão, até semana que vem.